Era uma sexta-feira em Jerusalém, Páscoa, e Jesus estava reunido com os seus discípulos, comendo a Páscoa, e Jesus ele dá dois avisos, em especial a Pedro. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, eis que Satanás pediu para te peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfalecesse. Mas tu, Pedro, quando se converteres, confirma teus irmãos. O outro aviso de Jesus para Pedro foi que Pedro, olhando para Jesus, disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo e morrer ao teu lado. E Jesus, então, naquela noite, como está em Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 34, mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Jesus conhecia o coração de Pedro e sabia que Pedro ainda estava no processo. E Jesus já estava alertando, intercedendo e trabalhando a favor de Pedro, mesmo Pedro ainda não estando totalmente convertido na presença do Senhor. E a Bíblia fala que, de forma muito linda, Jesus já intercedia por Pedro, para que a fé de Pedro não se desfalecesse e que Pedro, quando se sentisse pronto, preparado pelo Espírito Santo, pudesse confirmar os irmãos, pudesse pastorear as ovelhas, pudesse cuidar da igreja do Senhor. Mas Jesus, saindo dali, Jesus foi para o Getsêmani orar, interceder, e a Bíblia fala que no Getsêmani Jesus suou gotas de sangue, porque o seu sofrimento já se iniciara ali. Todo o castigo dos nossos pecados já estava sobre Jesus naquela noite. E Jesus já estava sentindo este peso, inclusive os pecados de Pedro. E a Bíblia fala que assim que Judas o trai, e os principais sacerdotes e a guarda do templo, e quando levam Jesus do Getsêmani para a casa então do sumo sacerdote, a Bíblia fala que Pedro vai com aqueles homens e ele se assenta no pátio da casa do sumo sacerdote. E acontece que uma das servas olha para Pedro e diz: Pedro, tu és um deles. E Pedro nega: não, mulher, eu não sei quem é. Depois outro homem aborda Pedro e a Bíblia diz que Pedro então diz para aquele homem: não, eu não estou com ele. E um terceiro homem aparece e diz para Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque tu és Galileu. E Pedro diz mais uma vez: eu não o conheço. E aí a Bíblia fala então que a palavra do Senhor se cumpre. No versículo de número 60, mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O mais forte não é isso. O mais forte é no versículo de número 61, que diz assim: então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes que o galo cante. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Eu fiquei imaginando este olhar de Jesus, o olhar do Senhor se voltando para Pedro, não com olhos de quem acusa, mas com olhos de misericórdia. Pedro saiu dali e chorou amargamente por causa do seu pecado, por causa do seu erro, por ter negado a Jesus.
Talvez hoje você esteja aí chorando amargamente por causa dos teus erros. Talvez você esteja aí hoje chorando amargamente por causa dos teus pecados. Por causa de uma mentira que você vive, por causa de um adultério, porque você lançou palavras de maldição sobre a vida de alguém. Talvez você esteja aí hoje chorando amargamente as consequências do teu pecado, as consequências de ter negado a Jesus. Eu quero te dizer que Jesus, ele olha para você hoje com olhos de misericórdia, com os mesmos olhos que Jesus estava olhando para Pedro naquela noite, olhos de quem já estava vivendo o sofrimento, para que Pedro pudesse receber o perdão. Jesus já estava vivendo aquele processo de ser coroado numa cruz, para que Pedro pudesse ser crucificado com uma coroa. Eu quero te dizer que todo pecado vai ser castigado. Todo nosso erro vai ser castigado. Todas as nossas misérias serão castigadas. Ou serão castigadas na cruz do Calvário sobre Jesus, ou serão castigadas no inferno de forma eterna. Eu quero te convidar hoje a lançar os teus erros e os teus pecados sobre a cruz de Jesus, porque foi para isso que ele sofreu naquela noite, para que hoje as tuas lágrimas pudessem ser colhidas e que você pudesse receber o perdão da parte do Senhor. Feche os teus olhos aonde você está. Volte o teu coração para o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa que me ouve, Senhor, neste dia. Tu sabes o porquê desta pessoa estar chorando amargamente, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor agora visite as suas misérias, visite os seus pecados, Senhor, e a perdoe completamente, e que esses pecados sejam lançados na cruz do Calvário, Senhor, aonde há perdão, aonde o Senhor lança para trás de si e já não se lembra mais. Senhor, eu te peço perdão por todos os nossos pecados, pelos meus pecados, pelos pecados dos meus irmãos que me ouvem neste dia, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. E muito obrigado por interceder por nós na presença do nosso Pai. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Receba o perdão de Deus na sua vida hoje. Receba a graça que somente Jesus pode nos dar. Se esta palavra falou ao seu coração, envie esta mensagem para alguém. Envie para alguém. Se você puder, compartilhe. Curta também aí no YouTube, porque com certeza fazendo assim, você vai aumentar o alcance e outras pessoas serão alcançadas com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.